Love was when God became a man, down where I could see love that reached for me. Love was God dying for my sin, and so trapped was I, my whole world caved in. Love was God, Jesus walked in history. Lovingly he brought a new life that's free. Love was when Jesus met me, now it's real. Lovingly he came, I can feel he's real. Love was God, nailed to bleed and die, and to reach and love one such as I. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Ooh, yeah. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. He knows my every weakness. I will trust in you. Everything to God in prayer. Eu quero falar rapidamente sobre algumas coisas que vão te abençoar. Muitos já conhecem este verso de 3 João, verso 2, mas vamos ler todo o contexto, porque eu quero explicar sobre esta passagem aqui hoje. O presbítero ao amado Gaio. Olha, é uma carta individual de João. João, que inclinava a cabeça sobre o peito de Jesus quando era jovem.
João que se chamava o discípulo a quem Jesus ama, João que sabia que Jesus o amava, mais do que ele amava Jesus, e colocou sua fé no amor do Senhor por ele, e não no amor dele pelo Senhor. Esse João agora estava mais velho e escreveu para este homem, certo? O amado, ele usa esse mesmo termo, agapetos em grego, amado Gaio. Quem era Gaio? Eu estava estudando a história deste homem chamado Gaio. Ele foi, na verdade, um homem muito rico, certo? E ele era também muito fiel para com os apóstolos. Mas o que aconteceu foi que parece que houve uma divisão na igreja. Algo aconteceu. Naquela época, já tinha divisão. Um homem chamado Diótrefes, que é mencionado mais tarde neste capítulo. Ele amava a preeminência. Ele se colocou numa posição de autoridade. Ele não foi escolhido por Deus, mas se colocou nesta posição e então ele falou para a igreja para não sustentar o apóstolo João. Certo? Então Gaio e outros saíram. Amém? Até naquela época o evangelho estava sendo pervertido. Já estava. Então ele escreveu para ele como um homem fiel, e mais tarde vamos ver a evidência da sua fidelidade. Certo? Vamos olhar para este homem como João o amava, e ele disse para ele, amado, agapetos, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha, viu a oração desse ancião João? Certo? Nessa época ele já estava muito velho, certo? Muitos anos se passaram desde que, sabe, ele se reclinava sobre o peito de Jesus, escutava o seu coração. Esse João que conhecia a Deus, eu posso dizer que mais do que muitos dos outros apóstolos, de uma forma mais íntima, além de João, talvez Pedro, mas muitos deles conhecia Jesus de uma maneira muito diferente. Na verdade, eles nem percebiam quem Jesus era, mas João sabia. Rapidamente, ele creu, ele viu a roupa na sepultura e ele creu. Amém? Tinha algo em João. Ele era um homem especial, foi o único que não morreu a morte de mártir. Daqueles 11. Certo? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Olha, pegamos este verso e aplicamos como se fosse a vontade de Deus para nós. E o desejo de Deus é que você prospere, certo? Em quantas coisas? A palavra prosperar aqui, que está no grego, yadaou, certo? A palavra yadaou, no grego, literalmente quer dizer prosperidade até nas finanças. É usada em 1 Coríntios, onde diz, todo homem no primeiro dia da semana põe à parte, de acordo com que Deus o prosperou. Para quando eu for, não faça uma coleta, ele disse. Ele estava falando de oferta. No primeiro dia da semana era o domingo. Em 1 Coríntios, a palavra, como Deus o fez prosperar, a mesma palavra, yadaou. Certo? A mesma palavra. E yadaou também é usada para a palavra prosperidade financeira no Antigo Testamento, na Septuaginta também. Então aqui Deus quer que você prospere em quantas coisas? Todas as coisas. Mas Gaio já era próspero. Mesmo assim, João orou para que prosperasse mais. E não só isso, que tenha saúde. Olha, João faria uma oração por alguém que não fosse da vontade de Deus? Lógico que não. Então João, que ouviu o coração de Deus, foi quem orou pela prosperidade em todas as coisas, e que tenha saúde. Então, na verdade, em vez de se levantar contra aqueles que pregam sobre a prosperidade, deveríamos dizer, essas pessoas ouviram o coração de Deus. Na verdade, se você ler o Evangelho sem nenhuma segunda intenção, certo, você lê os Evangelhos e você vai ver que Deus quer que você prospere e tenha saúde. Olha quantos milagres Jesus realizou. Além de multiplicar pães e peixes e transformar água em vinho, para abençoar e não deixar aquele casal novo passar vergonha. Olha, o desejo de Deus é que você prospere. Mas olha aqui a parte final, que se torna um critério. Como vai bem a tua alma? Como vai é uma palavra no grego, katos. Olha aí, katos no grego quer dizer, na verdade, no nível de, na proporção de prosperidade da sua alma. Ou seja, a prosperidade exterior, a prosperidade na sua carreira, nos seus negócios ou ministério. Se você é um evangelista ou algo assim, ou dona de casa, a sua prosperidade em todas as coisas e a saúde do corpo, vai ser em proporção igual, certo? A prosperidade da sua alma, katos, a prosperidade da alma. E no nível da prosperidade da sua alma, na proporção da prosperidade da sua alma. Esses são os itens que Teias definiu. No nível e na proporção.
É literalmente como vai bem a tua alma. Como vai, assim como vai bem a tua alma. Então nós precisamos desejar a prosperidade da alma. Posso ouvir um amém? Quem está doente às vezes quer só saúde física, e eu entendo o porquê disso. Aqueles que estão falidos, aqueles que estão sem dinheiro, querem uma provisão sobrenatural, e eu entendo isso. Mas olha, eles nunca vão parar e perguntar para si mesmos o que está errado com a minha alma. O que é a alma? A sua alma é a sua mente, diga mente, suas emoções, diga emoções, e a vontade. É a parte do meio do seu ser. Você tem 3 partes. Deus é uma trindade, um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus. Você foi feito à sua imagem com 3 partes, certo? Você é um espírito e você tem uma alma e você mora nesta casa chamada corpo. Então tem 3 partes em você. Não falamos 3, Pastor Matthew. Bom dia, bom dia, bom dia, certo? Não é assim, é apenas um Matthew, certo? Graças a Deus. Vamos continuar. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram. João disse, eu estou tão feliz. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele se alegrou muito. Ok? Como fazer a alma prosperar? Ouvimos muitas vezes até no meio evangélico. Acontece sempre, certo? Deus quer que você prospere, como vai bem a tua alma. Mas o que é a prosperidade da alma? Eles vão falar. É andar na palavra. Certo? Mas se você ler, o próximo verso diz, assim como andas na verdade. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Qual era a verdade que estava nele? Como tu andas na verdade. Então andar na verdade é o segredo para a prosperidade da alma. Olha a palavra. Assim como prospera a tua alma, a palavra prosperar ali no tempo do grego é literalmente o tempo presente passivo do indicativo. Esse tempo presente quer dizer está acontecendo agora mesmo e continua acontecendo. Passivo quer dizer não é algo que a alma faz, é algo que é feito à alma. A alma não faz nada, mas prospera. Presente passivo. Certo tempo no grego, que quer dizer que você fez algo que fez a alma prosperar. Então nós temos que descobrir o que é esta coisa. E o próximo verso nos fala no contexto que é andar na verdade. Olha, alguns olham para isso e dizem que é não falar mentiras, certo? Você não deve mentir. Algo que eu não gosto em pessoas nos relacionamentos, certo? Não importa quem é, eu não gosto que as pessoas mintam para mim. Você é assim? Outras fraquezas eu até tolero, mas eu preciso da graça de Deus para aqueles que mentem. Eu não gosto de mentira. Não minta para mim. Se me falar a verdade, você vai ficar maravilhado como eu ainda vou gostar de você. Mas não minta. Amém? E é uma coisa que eu e a Wendy estabelecemos quando nos casamos, certo? Podemos errar com todo tipo de coisa, mas não mentimos um ao outro. E se eu descobrir que você mentiu, sabe, é como se fosse o pecado imperdoável, mas não é, eu só estou falando isso. Ok? Olha, mas aqui não se refere a uma vida de honestidade, uma vida de conversas honestas. Tudo isso é muito importante, mas não está falando disso aqui. O que é andar na verdade? Aqueles que pregam sobre essa palavra dizem, temos que andar na palavra de Deus. Temos que aprender a andar na palavra. Tem que ser mais específico. O que é a palavra de Deus? Se você falar para as pessoas, vai em Êxodo 20, ainda é a palavra de Deus. O que está em Êxodo 20? Os 10 mandamentos. Se você falar, tem que andar na palavra de Deus e eles vão para Levítico, pensando que é assim que a alma prospera, está cheio de leis. Até mesmo um rapaz que está crescendo na adolescência, certo? Algumas manifestações de poluição noturna vai te fazer ficar impuro. Você quer estar sob a lei? Ficou quieto nessa igreja presbiteriana, certo? Isso está em Levítico. Olha, o fato é que não basta dizer a palavra de Deus, tem que andar na palavra de Deus, tem que aprender a andar nela, tem que transformar sua mente pela palavra. Qual parte da palavra? O que é a palavra? Posso ouvir um amém? Eu sei que muitos de vocês já conhecem a verdade, mas nós devemos olhar aqui no contexto. O próximo verso diz, não tenho maior gozo do que esse, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Mais uma vez ele enfatiza isso. Olha, você tem que saber que andar na verdade vai fazer sua alma prosperar. Não diz conhecer a verdade. Faz parte disso. Certo? Conhecer a verdade vai te libertar. Mas andar na verdade vai fazer a alma prosperar. E que verdade é essa? João, o mesmo João, no seu evangelho, fala da vida de Jesus. Em João 8, ele diz
João 8, certo? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ali está, pastor Prince, permanecer na palavra. Sim, minhas palavras. A sua palavra era sempre de graça, lembre-se disso. Quando Jesus fala coisas desse tipo mais ou menos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é aquele que me ama. Em outro lugar, se você me ama, você vai guardar os mandamentos. E alguns dizem, e aí, pastor Prince, olha isso. Já interpretam isso como os 10 mandamentos. Não. Meus mandamentos, creia em mim e ameis uns aos outros. Esses são os meus mandamentos. Jesus disse. Não tente colocar algo ali que Jesus nunca colocou. Certo? Esse mesmo João que disse que se você me ama, você cumpre os meus mandamentos. Ele registrou isso de todos os evangelhos. João registrou isso. O mesmo João, nas suas epístolas, diz. E sabemos que tudo aquilo que pedimos para Deus, recebemos dele, certo? Porque cumprimos os seus mandamentos. Aí está, pastor Prince. Mas o próximo verso diz, e este é o seu mandamento, que devemos crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar uns aos outros. Não há outro mandamento para o crente. Você está ouvindo isso, igreja? Amém? E a forma de amar uns aos outros é assim como eu também vos amei. Você tem que saber o quanto ele te amou para ser capaz de cumprir este mandamento. Amém? E alguém vai dizer, andar na verdade então é andar em amor. Você não está muito longe, na verdade a resposta é sim, não a resposta. Envolve andar em amor, mas andar em amor é o resultado de andar na verdade. Quando você anda na verdade, o seu coração se abre. Quando você não anda na verdade, o seu coração se fecha, fica avarento. E vamos ver isso em 3 João. Deste homem de Ótrefes, ele não cria na verdade, seu coração se fechou, ele ficou orgulhoso. E você olha para Gaio, seu coração se abria e ele recebia os evangelistas e os ajudava financeiramente. O resultado te mostra quem crê e anda na verdade. E Jesus disse, se permaneceres na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Não se esqueça, para aqueles que lutam pela verdade sendo a lei e tudo mais, creia nisso, igreja. Tem pessoas que ainda pregam isso hoje. Ok? Não se esqueça, ele estava falando com judeus. Os judeus conheciam os 10 mandamentos. De fato, não só 10, eles conhecem 613 mandamentos. Certo? Os judeus sabem mais do que você. Os judeus sabem, certo? Mais do que você e eu, sobre os mandamentos. Você entendeu? E aquilo que é exigido até nos dias de festa, os judeus sabem. Se ele estava falando com os judeus e disse, conhecereis, no futuro, conhecereis a verdade, então se a lei fosse a verdade, seria redundante ele falar isso. Ele falou com os judeus e disse para eles, conhecereis a verdade. Se permaneceis na minha palavra, no meu ensino, conhecereis a verdade. E o que vai acontecer? A verdade vos libertará. É lógico, muitas pessoas usam essa frase, a verdade vos libertará. Quer dizer o quê? Confesse o seu pecado. A verdade te libertará. Vai lá, fala a verdade, ela vai te libertar. Certo? Ou tentam expor aquela companhia ou aquela outra companhia. A verdade vai libertar todos. Sabe, tem abusado disso. Amém? O contexto de a verdade vos libertará deve ser conhecido. Deve ser pessoas que creem em Jesus. Os judeus que criam nele. Certos que creram na minha palavra. Seus ensinamentos. Quantos querem que a alma prospere? Não esqueça que quando a alma prospera, os sentimentos são afetados porque você tem sentimentos na alma. Se você está sempre deprimido, sempre triste, sempre, talvez até, encontrando a falha nos outros, sempre fofocando, sempre murmurando, eu não chamo isso de uma alma próspera. Mas se você está sentindo alegria, se você se sente feliz, você se sente em paz, tranquilo, e você até mesmo, sabe, está com amor nas suas emoções, isto é um sinal de que a sua emoção está prosperando. E é incrível quantas pessoas, sabe, quantas pessoas começam a ficar bem quando a sua alma prospera. Até as finanças começam a melhorar. Eu não me lembro da última vez que eu orei por dinheiro. Olha bem, eu já orei por isso antes, mas não me lembro mais a última vez que eu orei por isso. Ok? Eu não me lembro. Eu já dei muitos passos
na minha vida, na minha carreira. Não porque não tenhamos sucesso, nós temos, porque eu dei muitos passos. E olha, eu não me preocupo com isso. E você me pergunta, pastor, não se preocupa? A minha alma está cheia. Se não vier deste lado, vai vir daquele. Se não vier de baixo, vai vir de cima. Sabe, para qualquer lado que você for, se a sua alma está cheia, você prospera em todas as coisas. Amém? É muito difícil e é muito importante você prosperar a sua alma. Quando você tem isso, certo? Ninguém pode se levantar contra você, porque quando alguém faz isso, você tem o favor de Deus sobre você. E você não entrega este favor. Eles têm que conquistar. E eu quero dizer que você não deve responder quem te critica, porque quando você faz isso, você concede a eles o seu favor. Você diz, seja o que for, o favor está sobre mim. Podem falar o que eles quiserem falar até ficarem roucos, certo? Eu sei que o favor de Deus está sobre você e as palavras deles caem. E por causa deste favor, tenho que ter cuidado com o que eu falo. Se eu, então, fico ofendido e respondo àquele ataque, certo, estou entregando o meu favor. Porque estou dando valor ao que ele disse. Só eu posso dar valor, não quem falou. E alguns se esquecem quem são em Cristo e começam a responder, então nós precisamos da prosperidade da alma. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, e antes disso eu estava envolvido com o ocultismo, mas eu saí, graças a Deus, pelos ensinamentos do irmão Reagan, também o irmão E.W. Kenyon, esses homens de fé, e eu comecei a ler os seus livros e escutar as suas fitas naquela época, e eu fui muito abençoado e minha alma começou a prosperar, certo? Mas algo aconteceu, algo diferente. De alguma forma, eu adquiri um livro que diz que os crentes hoje podem cometer o pecado imperdoável, certo? E perder a salvação. No momento em que eu criei naquilo, algo aconteceu com a minha mente. Minha mente ficou, de repente, muito vulnerável a pensamentos de blasfêmias, todos contra Deus. E eu posso me lembrar muito bem, foi no momento que eu criei que podia perder a salvação, que agora eu sei que é um ensinamento errado. E você não manda na verdade se você crê nisso. No momento que você crê em algo que não é verdade, você manifesta aquela mentira, então, na sua vida. E no momento que eu criei naquilo que eu podia perder a minha salvação, e eu li outros materiais que dizem a mesma coisa, de repente, não tinha mais certeza, minha mente ficou desprotegida e comecei a ter pensamentos malignos contra Deus, a ponto de pensar que eu perdi a minha salvação. E agradeço a Deus por essa jornada, porque aquilo me ensinou quando eu consegui voltar para Deus, e foi quando eu descobri que eu não posso perder minha salvação. A blasfêmia contra o Espírito Santo, como eu escrevi no livro Destinado a Reinar, eu explico em detalhes, não pode ser cometido por um crente. Jesus não falou isso para crentes, e nem foi para pecadores, mas foi para os fariseus, que falaram que ele tinha um espírito imundo. E ele disse, este é o único pecado que Deus não pode perdoar. Ele não estava falando com crentes. Para os crentes, certo? Depois que ele morreu e ressuscitou, não tem pecados que Deus não perdoa. Amém? Você hoje tem um Espírito Santo, então você não blasfemou contra ele. Continuar rejeitando a Jesus Cristo é blasfemar contra o Espírito Santo. Mas todos vocês crentes aceitaram a Jesus. Você está do outro lado e os seus pecados foram perdoados de acordo com as riquezas da sua graça. Amém? Mas ninguém me ensinou isso. Não havia destinados a reinar. Não havia igreja New Creation. Me ensinaram que eu tinha que renunciar àquilo, renunciar àquele outro, confessar aquilo, aquele outro, e eu achei melhor até ficar só em casa. Porque os demônios estavam em todos os lugares, e se eu até andasse pelas ruas da cidade, eles iam pular sobre mim, sabe? Eu fiquei com tanto medo desse tipo de crença, esse tipo de cristianismo, que eu tinha na época. Não me permitiu nem evangelizar, eu não estava alegre, eu fiquei deprimido. Eu estava pensando em não cometer pecado, em vez de ficar pensando em como pregar o evangelho para as pessoas. E a minha caminhada de volta foi encontrar a verdade sobre a graça. A verdade do Evangelho. E agora eu falo isso, a verdade do Evangelho. Por causa do tempo, agora vamos ver rapidamente. Você se lembra da história de Jesus com Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos disse, você é o rei dos judeus? Jesus disse, falou corretamente que eu sou. Acho que temos este verso. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Quero responder essa pergunta hoje.
o que é a verdade. Lembra da cena da paixão de Cristo? Eles falaram latim um com o outro. Essa parte foi em latim. Jesus falou latim para Pilatos e ele falou latim com Jesus. Ele disse, veritas? Isso está em latim, veritas é verdade. Olha bem a palavra verdade. No grego, aqui está a palavra verdade em grego, aletheia, certo? Aletheia é a palavra grega para verdade. Diga a verdade. Aletheia. Olha, no hebraico, no Antigo Testamento, verdade é... Vou mostrar isso primeiro, certo? Conhece a Aleph Tav? Aqui está a Aleph Tav. Eu não vou demorar ensinando muito sobre isso, porque eu já falei sobre isso recentemente. A primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico na esquerda. Aleph Tav, assinatura de Jesus. Certo? Olha essa letra, Mem. Este é o Mem. A letra Mem. Mem, a figura para ela é água, que simboliza o Espírito Santo ou a palavra. Certo? Você pega o Mem e coloca no meio de Aleph Tav. Certo? E o que temos? Temos Emev. Emev é verdade. Então a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto e coloca no meio o Mem, coloca tudo junto. Início, meio, fim, você tem Emev. Verdade. Então o Espírito Santo, entre Aleph e Tav, traz a verdade sobre Jesus, do começo ao fim. Tudo é sobre Jesus. A verdade não é sobre a lei, mas sobre Jesus. Vamos voltar para... Mas, escute bem. Ele nem esperou pela resposta. Pilatos não esperou. Ele disse que é a verdade, e dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus. E disse-lhes, não acho nele crime algum. Não esperou pela resposta. Olha, não saia correndo antes de ter a resposta. E você sabe que antes do doutor remover o tumor, ele tem que te cortar primeiro. Certo? Amém? Você não pode sair da mesa de cirurgia segurando os intestinos e dizer eu volto semana que vem, ok? Ele tem que remover tudo direito, te costurar e você vai ficar bem. Então, às vezes, somente um culto não basta. Amém? Você tem que ouvir uma série de mensagens e sua alma vai prosperar. Amém? Eu quero ensinar no contexto e aqui temos maravilhosas figuras da verdade. E eu falei agora que é o Evangelho. Verdade do Evangelho. E onde está isso? Isso está em Gálatas. Em Gálatas aconteceu o seguinte. Algumas pessoas foram lá. São chamados de falsos irmãos. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Olha isso, é incrível. O mesmo acontece. Tem pessoas que vão às igrejas, aos ministérios para escrever o que você fala. Eles vêm secretamente e escrevem coisas para que possam levar para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era conhecida como a igreja que defendia a lei. Certo? Era um tempo de transição. Uma época de transição. E, por causa disso, não tinha a revelação completa. Paulo tinha essa revelação. E o que acontecia é que as pessoas iam e tentavam, então, encontrar, sabe, erro na nossa liberdade. Sabe, igreja, o que eu vejo aqui é que, na graça, temos a liberdade. Liberdade. Não liberdade para ceder à tentação. Liberdade para servir e amar. Amém? Mas somos livres. Você nunca será livre para ter sucesso até ser livre para errar. Mas você tem que ser livre para ter sucesso. E Jesus veio para te libertar. Alguns dizem, eu sou livre. Você é escravo, você não consegue parar de fazer algumas coisas. E quando você está sozinho, você sabe dessa verdade. Você não é livre. Nem é livre para pensar. Jesus veio para fazer você livre. Libertar a sua mente. E quando você pensa nele é porque você o ama. E ele quer esse tipo de amor. Jesus veio para libertar. E nós crentes somos os mais livres. Os mais alegres. Os mais abençoados. Amém? Porque a verdade nos liberta. Eles foram. E eles queriam então levar para os Gálatas a lei em cima da graça. Eles falaram, ok, Jesus é bom e a graça também. Mas tem que cumprir a lei. Tem que circuncidar. Tem que cumprir a lei de Moisés. Eles tentaram colocar isso na igreja de Gálatas, certo? Para eles irem para servidão. Olha aqui diz, para nos porem em servidão.
Olha a resposta de Paulo. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição? Nem por uma hora! Nem mesmo por uma hora! Nós não cedemos a eles. Então isso é verdade no Evangelho. Nós precisamos chegar a um lugar de não nos comprometermos. Quando se trata do Evangelho da Graça, nós não nos comprometemos. Me assentei com o Marcel para tomar um café e ele me disse, pastor, eu estou sendo tão abençoado. Ele estava me elogiando e tudo mais, as mudanças que ele tem visto na sua vida e na sua igreja. Eu disse, Marcel, eu não cheguei lá ainda. Ele olhou, eu ainda não cheguei lá, porque ser como o apóstolo Paulo, porque ele cria tanto no evangelho que ele pronunciou uma dupla maldição em qualquer um que não prega o evangelho da graça. E eu disse, até agora eu ainda não fiz isso. Não sei como fazer isso. Não sei como pronunciar uma dupla maldição sobre qualquer um que não prega o evangelho da graça. E eu entendo por que Paulo fez isso. Porque ele ama tanto o povo de Deus e ele sabia que esse pessoal queria confusão. E na verdade, uma das cartas do apóstolo João, ele escreve para a senhora eleita. E isso também é prova de que as mulheres podem liderar também. Antes de escrever para Gaio, ele escreveu a 2 João, uma carta para a senhora eleita. E ele disse para a senhora que era muito rica. Ela tinha uma casa muito grande, ela recebia as pessoas lá como uma célula, e João escreveu para ela essa 2ª carta. E ele disse, se alguém vier a você e não tiver a doutrina de Cristo, nem deixe que entre na sua casa. Nem mesmo cumprimente essa pessoa. Pastor, temos que amar uns aos outros. Amar quando precisam de ajuda, estão doentes, precisam de oração, vamos ajudar. Mas se querem a nossa ajuda para divulgar mentiras e heresia, de forma alguma. Nunca mesmo. Você não deve ter comunhão com eles, não pode permitir que eles entrem na sua casa. Isso também é amor. Amor pela verdade. Amém? O que aconteceria se não houvesse dupla maldição para aqueles que ainda querem continuar pregando que você precisa da lei? Depois que as pessoas recebem a graça, tentam introduzir a lei. Paulo pronunciou uma dupla maldição. Por quê? Para o ministério deles não ser eficaz. Para que o povo de Deus seja abençoado. Olha, eu não sou burro quando olho para isso. Eu digo para mim mesmo, o que você fala sobre mim não é igual à dupla maldição. Não tem unção apostólica na sua boca. Então prefiro pregar o evangelho da graça, porque se isso acontece de forma negativa, positivamente, se eu prego o evangelho da graça, eu tenho dupla bênção. Eu não sou burro, sabe? Um pouquinho aqui a colar, mas não muito. Eu te digo isso. Então, eu sei que, no final de tudo, não é se as pessoas falam mal de você, mas é se Deus está abençoando. Então não importa o que eles dizem, Deus continua nos abençoando. Sabe, você acusa, você fala coisas, você manda e-mails e tudo mais. No final de tudo isso, Deus está abençoando esses e-mails. Deus está abençoando o que você diz. Deus está abençoando os opositores. Esse é o meu pensamento. Ou Deus está nos abençoando. Então só desfrute. Amém? Amém. Por isso ele pronunciou a dupla maldição. Porque ele amava o corpo de Cristo e protegia a verdade. E você está lá? Ainda não cheguei. Eu ainda não pronunciei a dupla maldição sobre ninguém. Certo? Mas não continue me atacando. Amém? Porque eu amo o corpo de Cristo. Amém? E ele disse aqui, não, nós não cedemos a nenhum deles. Não cedemos nem por uma hora. Para voltar para a lei. Amém? Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Olha, o que é andar na verdade? O Evangelho, andar no Evangelho. Você realmente crê que os seus pecados foram perdoados? Amém? Você não crê e você pega um livro que alguém escreveu e diz que os seus pecados não foram perdoados? Você para de caminhar na verdade. Você começa a ter medo, preocupação, condenação. É assim que começa. Tudo que está na sua alma que é ruim, começou com uma crença errada. Tudo que na sua alma está indo muito bem, está prosperando, é porque você está crendo correto. E quando você começa a pensar na sua vida, e você encontra um problema na sua vida, que o Evangelho trata dele. Olha, o Evangelho não trata, Jesus não falou que você vai ser livre de perseguições. Na verdade, fala o contrário, que todos que servem a Deus vão sofrer perseguições. Sabe quando as pessoas te perseguem porque você pertence a Jesus, você deve se alegrar. Ele vai te dar uma casa na praia. Ok? Porque ele disse, grande é o teu galardão. No céu. Certo? No céu não quer dizer que você morre, então você vai ver o seu galardão.
Certo? Grande é o teu galardão no céu, porque do céu é de onde tudo vem. Muitas vezes a recompensa é aqui mesmo. Porque nós vamos ter mansões também no céu. Está me ouvindo? Glória a Deus. Quando alguém te persegue, você diz, pode trazer, pode falar. Não é? Porque a Bíblia diz que quando você é rejeitado por causa de Cristo, o Espírito de Deus e da glória vem sobre você. Uau! Quem é perseguido, o rosto até brilha. Olha, mas não seja perseguido porque você procurou. Você falou coisas tolas, certo? Ou você sofre porque você fala muito. Ou é perseguido porque você não pagou os impostos. E você diz, estou sofrendo por Jesus. Não, de forma alguma. Isso não é sofrer por Jesus, amém? Mas sofre porque prega o evangelho, por se posicionar por Jesus. Pode falar porque Deus diz que o galardão vai ser grande. Amém? E olha, não importa o que você esteja passando. Porque se o evangelho trata disso, como eu falei, exceto perseguição. Certo? Se o evangelho trata disso. Doença, por exemplo, é tratada no evangelho. Pobreza também está ali. Amém? A maldição também é tratada. Está tudo ali. Quando Jesus levou tudo isso na cruz. Certo? A única coisa que temos é perseguição aqui na terra. Vamos sofrer perseguições. É um sinal, como um carimbo que diz, testado e aprovado. A perseguição é a aprovação do céu para o seu ministério. Ninguém chuta um cavalo morto. Se chutar o cavalo vai e a pessoa vai correr, não é mesmo? Certo? Só chuta um cavalo morto. Você não pode chutar um cavalo que está vivo. Pode chutar até um leão morto. Amém? Igreja, a verdade do Evangelho é tudo aquilo que Jesus fez na cruz e na ressurreição. Os pecados foram perdoados. Você crê nisso? Você quer crer nisso? Você quer andar nisso? Número 2. Não há mais condenação para você. Você crê nisso? E tem um capítulo chamado A Condenação Mata, no livro Destinados a Reinar. Amém? Isso é algo muito sério. Não vamos ceder às pessoas que trazem condenação, nem por uma hora. Amém? Certo? Glória a Deus, você entendeu? Certo? E aqui diz, nós não cedemos a eles. E mais adiante algo aconteceu, que é muito interessante. Sabe? Se eu sou Pedro, eu ia ficar com vergonha, mas todos eles estão no céu se alegrando um com o outro. Mas esta coisa que Pedro fez, ele fez algo errado. E está registrado por 2000 anos. Para todos nós lermos. É incrível que quando se trata dos pecados da carne ou outro pecado, tudo está perdoado. Já fomos purificados. Mas quando se trata desse pecado de não crer no Evangelho, olha, vamos ler isso. E chegando Pedro, quem estava escrevendo? Paulo escreveu isso. O que recebeu a revelação do Evangelho da Graça. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Uau! Quem andou fisicamente com Jesus? Pedro ou Paulo? Pedro. Quem foi salvo primeiro? Pedro. Quem pregou no dia de Pentecostes 3.000 foram salvos? Pedro. Para quem Jesus falou, bendito és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou? Pedro. Quem foi salvo mais tarde? Paulo. Quem perseguiu a igreja? Paulo. Certo? Mas Paulo tinha tanta certeza de quem ele era em Cristo e o seu chamado como apóstolo da graça, que ele confrontou Pedro quando ele viu Pedro se comprometer. Ele disse assim, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, que ainda estavam sob a lei, eram salvos. Eram salvos, mas ainda estavam, sabe, sob a lei. Então, Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, mandou alguns checarem os cristãos na Galácia e antes dessas pessoas chegarem, Pedro comia com os gentios. Uau, ele comeu camarão, lagosta, bacon. Ele falava, traz tudo isso pra mim. O que você faz quando come com gentios? Gentios comem porco. Amém? Em Singapura é char siu. Na América, na Inglaterra, chamam de bacon. Certo? Ele comia com os gentios, mas depois que chegaram os judeus, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram
da circuncisão, judeus. Ele disse, sabe, é melhor que eu. Mostre para eles que eu estou cumprindo a lei. O que há de errado nisso? Ele só não queria causar uma impressão errada, sabe? Certo? Certo? É um pecado grande? Não sei. Você quer comer, come. Se não quer comer, não come. Alguns dizem, sabe, tem que ser legal com todo mundo. Se um judeu chega, não coloque bacon lá. Mas o fato é que ele se retirou da comunhão com os gentios, não judeus. Quando aqueles judeus chegaram, vindo de Tiago. Próximo verso. E os outros judeus também dissimulavam. Essa palavra dissimulavam é uma palavra que tem tudo a ver com hipocrisia. Certo? É hipocrisia. E os outros judeus também se tornaram hipócritas, como ele. De maneira que até Barnabé, o filho do encorajamento, a Bíblia o chama assim, se deixou levar pela sua dissimulação. Certo? Escute isso. Os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. E esta palavra, como eu já disse, está conectada com hipocrisia. Ele se retirou por causa de hipocrisia. Certo? Mas quando vi, Paulo disse, quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do evangelho, aí temos a expressão andar na verdade. Eu vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho. O que Paulo fez com Pedro? Disse a Pedro na presença de todos, na presença daqueles que tinham chegado de Jerusalém. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E eu estou tentando colocar emoção aqui. Verso 15. Nós somos judeus por natureza, Paulo estava falando, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Assim Paulo corrigiu, então, a Pedro. Foi assim que Paulo discutiu com Pedro. Ele disse, você vive como gentios, certo? E você quer fazer com que os gentios vivam como judeus para impressionar os seus amigos? Olha, e Paulo fala assim, se eu tento agradar a homens, então não sou um servo de Cristo. Isso foi aqui no livro de Gálatas que ele falou isso. Hoje invertemos tudo. Na verdade, quem prega a lei agrada aos homens. É o que Paulo disse. Essa declaração só aparece em Gálatas. Se eu tento agradar aos homens, então não sou servo de Cristo. Porque a cruz é uma ofensa à carne. A razão por que algumas pessoas não gostam da graça é porque ela não valoriza suas obras. E alguns dizem, não gostamos da graça por causa dos seus extremos. Não, a verdade é que você, na verdade, não quer perder nenhum tipo de controle. E deixar o Espírito controlar. Quando eu sou livre, eu quero ser um escravo de Jesus. Olha, eu te digo que agora mesmo Joseph Prince quer ser um escravo de orelha furada para Jesus Cristo. E porque eu sou livre, eu posso falar isso. Então a minha escravidão se torna agradável ao Senhor porque eu sou livre. Quando eu não tenho o que fazer, mas eu faço, é aí que eu recebo o dom. Amém? Então, andar direitamente de acordo com a verdade do Evangelho nada mais é do que crer no Evangelho e viver assim. Amém? Se alguém vem a você e faz você se sentir mal ou inferior, porque você crê na graça, fique firme e diga, olha, eu estou andando direitamente. E nenhum bem Deus nega para quem anda direitamente. E como andar direitamente? De acordo, vamos ver neste verso, conforme a verdade do Evangelho. E por um momento, Pedro parou de andar direitamente, conforme a verdade. Certo? E foi repreendido. Então eu digo para você, porque Paulo representa a mente de Deus no Novo Testamento. Hoje Deus não está castigando, mas quando você sai da graça, você vai ser repreendido. Quando você não crê na verdade. Você ouviu isso, igreja? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E em João 1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era? O Verbo que se fez carne. Habitou, a palavra ali é tabernáculo, entre nós. E nós vimos a sua glória. Que lindo! Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Quando Jesus veio, a graça e a verdade vieram. Certo? Agora vamos ler o verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha, muitos de vocês talvez não saibam que a graça e verdade é, na verdade, você pode encontrar graça e verdade muitas e muitas vezes nos Salmos, em Gênesis, nos Provérbios, você vai ver a expressão misericórdia e verdade. Na verdade é graça e verdade. Certo? Então graça e verdade era algo que até Davi teve uma revelação. Davi disse ao Senhor, tu és cheio de compaixão, abundante em Hased e Emef. Graça e verdade. Em outro lugar diz que a tua graça e a verdade me preservem. Está ouvindo, igreja? E finalmente graça e verdade vieram. Bem, eu já ouvi alguns crentes falarem, amém, em vez de dividir graça e verdade, certo? Em vez de separarem os dois, porque na verdade você vai ver claramente que a lei está de um lado, a graça e a verdade do outro, e veja que a verdade está do lado da graça. Aqui não fala lei e verdade. Ah, pastor, então a lei não é verdade? Você não está entendendo a definição do apóstolo. A verdade não é completa até ser plena. Toda verdade, nada além da verdade. Amém? A verdade completa não veio com a lei. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Certo? E algumas pessoas fazem o seguinte, em vez de dividir os dois, colocam a divisão aqui. Ah, tem alguns que pregam a graça, e isso é muito bom, mas temos que pregar a verdade? Então, em vez de dividir onde a Bíblia divide, por isso não separe o homem aquilo que Deus uniu. Certo? Deus uniu a graça e a verdade e eles querem dividir. E olha que até a, exposição do original grego mostra que estão errados. Porque graça e verdade tem duas coisas, certo, na mente dessas pessoas. Duas coisas que devem ser separadas. Mas na mente de Deus são uma. Por quê? Porque no grego, o verbo ali está no singular. Graça e verdade veio ou graça e verdade vieram? No português, duas coisas. Veio ou vieram? Veio. Aqui no grego, está falando graça e verdade veio. Disse veio, está no singular. Não está assim no português. Graça e verdade veio. É difícil falar assim, mas, sabe, há um tempo atrás o Senhor falou comigo, alimenta as ovelhas e não as girafas. Se eu falar, sabe, de forma muito complicada, isso vai acabar subindo para a cabeça de todos. Amém? Eu não quero falar com um vocabulário muito rico, então... As palavras graça e verdade são uma, porque existem em Jesus Cristo. Quando você toca na graça, você toca na verdade que te liberta. Amém? Quando você toca no Evangelho, você toca na graça, porque a verdade do Evangelho é a graça. Não dá para separar os dois. Amém? Você entendeu? Agora olha isso. Você sabe a primeira vez que aparece a expressão graça e verdade na Bíblia? Graça e verdade? É tão lindo, fala do Messias, fala do Senhor Jesus. Quando você vai a Ele, Ele está cheio do favor imerecido para você. Ele está cheio de graça. Quando você vai, você não merece, mas você recebe as bênçãos. Porque Ele está cheio do seu favor imerecido. E isso é graça. O único problema que Ele tem é quando as pessoas tentam merecer pela lei e vão a Ele e não recebem nada. Você entendeu? É verdade. Às vezes pensamos assim sobre a verdade. A verdade, bem, fala a verdade machuca. E todos pensam, sabe, a verdade dói. Até essas pessoas falam o seguinte, a graça pega leve. Às vezes você precisa da verdade. Nada é mais forte do que a graça. E por que a verdade tem essa aparência de algo que é muito
difícil. A verdade liberta. Sabe? Quero te mostrar algo. Isso vai te impressionar. Você está pronto para isso? Certo, você vai ficar muito impressionado. Então vamos em frente. Veja isso em Mateus 12, verso 20. Preste muita atenção. Mateus 12, 20. Falando de Jesus. Não esmagará a cana quebrada. Não esmagará a cana quebrada. Naqueles dias, algumas crianças pegavam cana que tinha em abundância no Rio Jordão e faziam flutas daquilo e tocavam músicas. E o que acontecia? Que aquela cana, então, finalmente quebrava. Estragava. Certo? Eles usavam ainda? Jogavam fora, porque tinha muitas por ali. Você pega outra cana. Quando aquela cana quebrava. E por isso falamos que a cana quebrada, ele não vai destruir, não vai esmagar. Por quê? Uma cana é simplesmente, sabe, algo que você até mesmo nem compra. É como o canudo que você pega e você vai juntando todos eles e fica longo. Sabe? E você nem compra isso. Ninguém paga por isso. Mas olha, no coração de Jesus, quando você perde o seu efeito, você não emite um bom som. Nem consegue adorar a Deus. Sua vida está sem música. Não tem a música do céu. Você está quebrado, ele não te esmaga. Ele não diz, sabe de uma coisa? Tem muitos pregadores que eu posso usar. É triste. E lança você fora. E alguns pregadores querem que você pense assim. Certo? É triste. Você divorciou. É jogado fora. Olha, eu nunca passei por um divórcio. Ok? Só para você saber. Certo? Só estou dizendo que uma cana quebrada, ele não esmaga. Ele não diz, já era. Não. Ele pega aquilo e conserta. Por isso amo Jesus. E não apagará o morrão que fumega. O morrão era um pedaço de pano, geralmente era feito de linho. Colocavam então em uma lâmpada feita de barro, com um azeite lá dentro, e colocava aquele pequeno morrão bem na ponta da lâmpada. Colocava ali na ponta da lâmpada, e aquilo tocava no óleo e você acendia. Assim era a luz na época de Jesus. E sabe quantos pequenos pedaços de pano eles tinham? No momento que um deles se tornava queimado, fumegando, ele fumegava em vez de iluminar, então a pessoa jogava fora. Porque tinha muitos pedaços de pano. E olha, quando você fumega muito, sua vida está cheia de fumaça. Quando eu falo com algumas pessoas, eu fico, uau! Uau, irmão! Sabe? E eles acham que eu não sei que eles fumam. Não estou falando disso. Eu estou falando de fumar. Os olhos cheios de fumaça. E você fica, uau, 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 gente. Olha, me fala a verdade. Amém? Você fuma. Eles fumegam, não são mais um testemunho porque se queimaram. De alguma forma, se queimaram. Se queimaram pelas circunstâncias ou por alguma pessoa que os traiu. Foram vítimas de abuso, estupro, moléstia. Se queimaram. E a mensagem que escutam do púlpito às vezes os fazem sentir que Deus não precisa de quem fumega, está queimado. Um morrão que está queimado. Mas Jesus não vai apagá-lo. Ele vai consertar aquele morrão. E ele nunca diz, eu tenho outros. Ele nunca vai falar isso. Amém? Por isso que quando você sai da igreja, não pense que numa igreja que tem, sabe, 20 mil pessoas, a sua presença não é sentida, porque eu vou sentir a sua falta. Certo? Eu aprendi isso com Jesus, amém? Eu não sou como um pastor de mega igreja que diz, se você sair, não tem problema algum, você pode ir embora. Não, eu não faço isso. Eu não faço isso porque você é precioso. Olha, se você sair porque está irado comigo, certo? Certo? Porque se você está irado com o pastor, encontre uma igreja que você vai ficar feliz com ele. Amém? Isso eu posso falar, ok? E vai ficar lá só por um tempo, certo? Porque não tem nenhum pastor que é perfeito, entendeu? Certo? E outra revelação, não tem igreja perfeita, não tem congregação perfeita também. Temos que olhar para Jesus.
Amém? É. É minha culpa que eu sou bonito? Amém. Me perdoa por ser tão bonito. Parece que você não acredita no que eu falei, irmão. O Lawrence acha que só ele é bonito. Ok, tudo bem. Ok. É o que ele pensa, ok? Igreja, eu fiquei distraído com a beleza do Senhor Jesus, que não apaga o morrão que fumega, mas eu quero que você preste atenção. Quando diz até que faça triunfar o juízo. Viu isso, triunfar o juízo? Nikos, de onde veio o nome Nicolas? Nicolai. Nico quer dizer triunfar. Olha isso, está se referindo ao Senhor Jesus, uma porção messiânica do Antigo Testamento. Isaías está no capítulo 42, verso 3. A última parte diz que com verdade trará a justiça. Emef. Olha bem, onde o Novo Testamento fala triunfo, o Antigo diz verdade. O que isso quer dizer? Jesus é cheio de graça e triunfo. A verdade traz triunfo. Triunfo e verdade são sinônimos na mente de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, alguns pensam, a verdade, olha, fale a verdade do Evangelho. Colocam até a palavra Evangelho lá. Fala a verdade do Evangelho, é sempre difícil. Não, a verdade é triunfo. Eu não sei como falar isso, mas tenho que te dar um triunfo. Devia ser assim quando falarmos a verdade. Amém? Sim, às vezes quando falamos a verdade, às vezes, sabe, vai doer, mas é triunfo que está sendo dado. Amém? Eu já vou terminar, ok? Glória a Deus. Eu tenho 2 versos. Rapidamente. Você está pronto para esses versos? Ok, glória a Deus. Alguns ainda estão pensando no que eu falei, só estou brincando. Eu só estou brincando, glória a Deus. Eu não acho que eu sou bonito, ok? Realmente eu acho que eu não sou. Ok, glória a Deus. Eu estou orando para que eu seja um dia, ok? Amém? Eu não sou como Lawrence porque ele realmente crê. Ele caminha, ele anda nessa verdade. Ok? Ele caminha nessa verdade. Ah, olha para este rosto, você já viu? Tudo bem, vamos em frente. Ok, a primeira vez que graça e verdade aparecem no Antigo Testamento é na história de Gênesis 24, quando Abraão envia o seu servo para trazer uma noiva para o seu filho Isaque. É uma figura do Pai Celestial enviando aquele servo o Espírito Santo que não glorifica o seu nome, mas o nome do Filho, certo, Jesus, e ele vai preparar uma noiva para o filho. Amém? É uma história linda. Então ele envia o servo e o servo para num poço depois de viajar durante muitos dias. Ele chega lá e ele encontra uma linda moça por ali chamada Rebeca e quando ele pergunta de quem ela é filha, ele descobre que Deus o guiou até ali. Certo? Ele chegou no lugar certo para encontrar aquela moça. E olha só o que esse servo disse. Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E olha isso. Por que isso é importante? Eu estava preparando essa mensagem e o Senhor me mostrou isso. E quando eu comecei a estudar isso, eu percebi que é a primeira vez que a expressão graça e verdade aparece. E você diz, ali diz benevolência. Ele disse, não retirou a sua benevolência. Aqui é Hesed. Hesed, que é graça. E a sua verdade, que é Emev. Viu isso? Por que aqui diz benevolência? Tinha que traduzir por graça. Hesed é sempre graça. E ontem eu liguei para o meu amigo Shmolek, em Israel. E eu queria confirmar isso, porque ele leu o Novo Testamento em hebraico. E o erudito do hebraico que escreveu isso é um homem que é muito respeitado por eles. Certo? Um judeu chamado Delit. Ele é muito famoso. Ele escreveu o Novo Testamento em hebraico. Certo? E ele me falou. A lei foi dada por Moisés, o que a sua Bíblia diz? Ele diz para mim, Hesed ve'emev. Literalmente graça e verdade. Então aqui, em vez de ser benevolência, que é uma outra palavra em hebraico, tinha que ser traduzido para graça e verdade. O servo disse, Deus não retirou sua graça e verdade do meu Senhor. Não é interessante que na Bíblia, pela primeira vez,
Essas palavras aparecem juntas, certo? É na história de Abraão, antes da lei. Porque estamos sob as bênçãos de Abraão. Amém? Estamos sob as bênçãos de Abraão. Ok? Mais uma coisa. Ele disse, o Senhor me guiou no caminho. A palavra guiar, narrar, é a primeira vez que a palavra guiar aparece na Bíblia. Aqui. Ou seja, o guiar de Deus está no contexto da graça. Olha, a diferença do Antigo Testamento, você pode falar assim, a diferença é, para o Novo Testamento, é que no Antigo Testamento tem ordens para cumprir. No Novo Testamento, é o Espírito que guia. Um você cumpre, o outro você segue. Você segue o Espírito. E ele vai te guiar em toda a verdade. Isso não é lindo? E está ligado a Abraão. O primeiro homem que recebeu o Evangelho da Graça. Aleluia! Mais um verso, como eu disse, o último. E vamos terminar. Vamos a Provérbios 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Este homem foi o homem mais rico que já viveu. Seu nome é Salomão. E até hoje ainda foi o homem mais rico. Ele construiu, para Deus, o prédio mais caro do mundo. De toda a história. Glória a Deus. E ele disse assim, pelo Espírito Santo, não te desamparem, Hased e Emev. Não te desamparem, graça e verdade. Ata-as no teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. E é o que todos nós queremos. Favor com Deus e favor com os homens. Jesus crescia em sabedoria e estatura, tendo favor para com Deus e para com os homens. Amém? A Bíblia diz que Davi tinha favor de Deus e favor dos homens. Esther tinha o favor de Deus e favor dos homens. Ruth tinha o favor de Deus e favor dos homens. Aqui está o segredo. O segredo é nunca deixe a graça a verdade. O Evangelho. Ata-os. Lembre-se sempre disso. Continue ouvindo mensagens que os proclamam. Amém. Glória a Deus. E acharás graça e bom entendimento. Glória a Deus. A palavra entendimento ali é sekel, que é interessante porque é a mesma palavra usada em Josué para meditar, para que você possa prosperar e também ser bem-sucedido. Bem-sucedido é uma palavra. Sekel. Essa mesma palavra. Entendimento. É sabedoria, prudência, que te dá sucesso e te dá entendimento. Se permanecer na graça e na verdade, você fica sábio. Ficar na graça e na verdade vai trazer sucesso. Ficar na graça e na verdade vai prosperar a alma. Quando você fala com as pessoas, fala com calma, graciosamente. Certo? Ah, pastor Prince, eu não quero perdoar. Por quê? Ele não merece. Amigo, a graça é para as pessoas que não merecem. Todos nós recebemos a graça porque a graça é para quem não merece. Isso é garantia de que receberemos. Eu disse, é garantia que receberemos. Amém? Você não perdoa porque a pessoa merece? E eu disse, perdoa, eu não disse, vai ser seu melhor amigo. Eu não disse, casa com ele. Eu não disse, volta para ele. Eu não disse, faça uma parceria com ele. Perdoar é perdoar. Certo? E, para encurtar a história, se você ler os versos restantes, porque eu não tenho tempo, você vai ver que Gaio, depois de caminhar na verdade, do verso 5 em diante, João elogia Gaio por ser generoso e cuidar dos pregadores que João enviava. Ele disse, você deu a eles, você os abençoou. Viu que o amor é o resultado de andar na verdade. Amém? Agora eu tenho que terminar mesmo, rapidamente. 3 João, certo? Vamos ver o verso 5. Ok, na verdade o verso 6, que fala o seguinte, que testificaram do teu amor. Verso 6, porque ele tinha abençoado aqueles pregadores itinerantes. Eram estranhos a Gaio, mas ele ainda cuidou bem deles. Esses judeus que eram pregadores. Certo? Enviados por João. Certo? Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Agora o verso 8.
Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Certo? O resultado de andar na verdade é incrível. Certo? Olha bem o verso 6. Que até a igreja testificou, verso 6. A igreja testificou do teu amor. Agora, vamos ao verso 8 e 9 para terminar. Vamos, agora mesmo, para o verso 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, olha o que ele diz, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Este homem que estava lá gostava das atenções, ok? Ele achava que era bonito. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então tem dois tipos de líderes agora. Líderes que são amáveis, que são muito generosos. E este é o resultado de andar na verdade. E quem não anda na verdade, estão sempre exaltando a posição deles. Estão sempre querendo posição, controle. Eles amam ter a atenção e eles não recebem aqueles que pregam o evangelho. Está tudo aqui nessa epístola de João. Essa mesma carta aqui de João. Igreja, olha para mim. Você quer ter uma alma próspera? Deixe-me falar isso, ok? A sua alma, quando começar a prosperar, John D. Lake diz isso. Muitas vezes, sabe, tem algo corrosivo dentro do homem. Se eu conseguir curar aquela parte, o seu corpo será curado. E muitas vezes ele disse que fazia uma reunião, e Kenneth Hagin faz o mesmo. Na reunião, de alguns dias, ele só ensina a palavra. E ele diz que no final daquelas reuniões, muitos não são curados por imposição de mãos. São curados, a maioria é curada, pelo ensinamento da palavra. Porque a alma começa a ajustar, a alma começa a prosperar. Então escute a palavra da graça, leia sobre a graça, amém? Fale da palavra da graça. Acima de tudo, ande na verdade do evangelho da graça. E a sua alma vai prosperar. E também a sua saúde vai prosperar. E até as suas finanças vão prosperar. Porque tudo isso vai se manifestar exteriormente para a sua vida. E todos vão poder ver e Jesus será glorificado. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos neste lugar. Obrigado, Jesus, me alegrei muito com isso. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Tenho boas novas. Tenho que falar com vocês, crentes que estão aqui. Temos boas novas nas nossas mãos. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Só estamos comendo, degustando, nos deliciando, enquanto o mundo inteiro está se perdendo? Até aqui em Singapura as pessoas acham que o cristianismo é uma religião. Eles falam que somos uma religião. Não sabem nada de relacionamento, de um Deus que os ama. Eles não conhecem a verdade que liberta. Eles acham que quando vêm para a igreja, vão ficar presos. Mas o oposto é a verdade. Se vêm para a igreja, uma igreja da graça, ficam livres. Livres para amar. Livres para dominar o pecado. Livres para viver para Deus. Liberdade que vem com amor, paz e alegria no coração. O dinheiro não compra isso. Crentes, temos falado do Evangelho. E mais importante, você tem andado, na verdade, você mesmo? Se você tem uma enfermidade, não vou te dar uma fórmula, mas uma sugestão. Vá para Jesus e diga: Senhor, me mostra áreas da minha vida que não prosperam. E talvez mostre uma área onde talvez você está sempre culpando alguém. Você só olha para defeitos. Como os filhos de Israel no deserto, só vendo coisa errada. E por isso a sua alma não prospera. E ele vai te mostrar por que você só vê coisa errada. Talvez porque, subconscientemente, você acha que Deus só vê os seus erros. Eu não perguntei se você conhece o Evangelho mentalmente, mas você anda nele. E você precisa passar um tempo com o Senhor e pedir ao Senhor para te mostrar áreas onde a sua alma não está prosperando. E ele vai ser muito delicado. Como quando ele estava no poço, ele foi muito delicado, mas libertou aquela mulher. Ele vai fazer o mesmo. Não fique com medo. Na presença daquele que te ama totalmente, que deu a sua vida por você. Ele vai fazer o trabalho completo. E também vai libertar a sua alma. E vai fazer a sua alma prosperar. E agora eu quero falar para aqueles que estão me ouvindo
e nunca aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Cristo veio morrer pelos pecadores. Ele não morreu por aqueles que estão bem, ele não morreu por aqueles que têm uma vida certa. Ele veio e morreu por aqueles que erraram. E todos nós erramos. Cristo morreu por estes. Ele morreu por pecadores. Jesus não é Jesus para os santos. A igreja não é uma tenda do exército, como alguns pregadores falam, mas um hospital. É um lugar para os feridos se curarem, para Deus curar. Saiba isso, igreja. A vida é preciosa, uma alma é preciosa para Deus. Cada uma aqui é importante para Deus. Um valor tal que Deus enviou seu Filho. Só por você. E se você está ouvindo e diz, Pastor Prince, eu quero receber a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, se você quer isso, onde você estiver agora, seja aqui mesmo, nesse auditório, seja no cinema, onde você estiver, ou aqui, e você diz, pastor, eu quero esse maravilhoso Salvador Jesus, como meu Senhor. Eu creio no Evangelho, nas boas novas, que Jesus morreu pelos meus pecados, portanto agora não há nenhuma condenação. Se você quer isso, faça essa oração comigo agora. Certo? Diga assim, Pai Celestial, eu te agradeço por ter me dado o teu Filho, Jesus Cristo, cheio de graça e verdade, que deixou a glória do céu e morreu no Calvário pelos meus pecados. Seu sangue precioso me purificou de todo o pecado. Tu ressuscitaste dos mortos. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E te agradeço, Pai, porque os meus pecados foram perdoados. Sou grandemente abençoado, altamente favorecido em Cristo. Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. This month, we would love to send you a copy of Joseph's special resource, Healed and Whole, as a thank you for your gift of support to our ministry. If you or someone you know is struggling with pain or sickness in their body today, don't lose hope. Let Joseph show you from God's Word how the Lord wants you healed, healthy, and whole. Catch a glimpse of the Father's heart for you and begin to experience God's restoration in every area of your life. Be bold to receive, because Jesus paid for it. And for a specific gift, receive a gift collection which includes Joseph's brand new 5-DVD album. Receive 360-degree healing, God's promise of divine health and wholeness. Surely he bore our diseases and carried our pains. Himself took our infirmities. When you have the person, you have the value of the work. Put your eyes on the Lord. Just to see him, faith is there. Don't miss out on these great resources. Request your copy today and learn how you can experience God's divine healing and wholeness for you and your loved ones. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Dear friends, I'm so grateful for the opportunity to share the good news of Jesus across America and around the world. Thanks to the support and prayers of all our JPM partners, millions of people worldwide are discovering the life-changing gospel of Jesus Christ. Because of your support, we have been able to embark on new initiatives to reach out to more communities with the gospel. For instance, we have translated our messages into Spanish and Bahasa Indonesia, two of the most widely spoken languages in the world. Our Joseph Prince Spanish YouTube channel now has over 25,000 subscribers, and that number is growing quickly. With Spanish spoken by 500 million people,
We are excited for millions more to encounter the person of Jesus and the power of His grace. As the good news of Jesus is shared in these communities, many who were trapped by guilt and depression are now experiencing His amazing love and grace. They are discovering their forgiveness in Christ and seeing many breakthroughs. Thank you, JPM partners, for making all this possible through your faithful and generous giving. If you're not yet a partner and you believe this is good ground to sow into, will you prayerfully consider becoming a partner with us today? And if you have Spanish or Bahasa Indonesia speaking friends who need to hear the message of God's grace, would you also take a moment to share the links below with them and be an ambassador of His grace? Wendy and I are praying for you to experience the Lord's favor and shalom peace in every area of your life. God bless you. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.